Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta para mais um episódio do Irmãos Cabana Podcast, o podcast da família mais retrógrada do Ocidente. O seu antidepressivo semanal para curar a ressaca do fim de semana e para te dar o ânimo para passar e aguentar até sexta-feira. Muito boa noite a todo mundo que está aí. Boa noite aí ao Guilherme, que é nosso convidado de hoje, que a gente vai falar sobre caligrafia medieval com Guilherme, o calígrafo. Boa noite aí, como é que você está? Boa noite, tô bem, né? Graças a Deus. E é sempre um prazer estar aqui com você. Maravilha, meu amigo. Os outros integrantes aqui da bancada, os outros irmãos cavernas, estão atrasados aí por conta de imprevistos aí no trânsito do Rio de Janeiro, né? Normal. Mas a gente começa mesmo assim para a gente não atrasar mais aqui do que a gente já atrasou. Guilherme, primeiramente, boa noite. Você já veio aqui uma vez, mas se por acaso alguém não te conhece ainda ou está vendo aqui pela primeira vez, se apresenta pro povo aí, rapidinho, para a gente começar. Sim, sim. Então, meu nome é Guilherme, sou do Rio de Janeiro e muitas pessoas me conhecem pelo meu trabalho com a caligrafia. E esse trabalho eu desenvolvi, essa habilidade, né? Eu desenvolvi dentro do mosteiro trapista, onde eu morei lá uns 5 anos. Antes do mosteiro eu já fazia alguma coisa de arte, mas era bem diferente. Era grafite, eu pintava grafite na rua Uhum. com alguns amigos e trabalhava numa loja de grafite também, né, que isso influenciava bastante. Ah, E legal. mas aí, com a entrada no mosteiro e conhecendo uma nova arte, né, e passando também por uma conversão, tudo ia mudando, né? Tanto a minha pessoa quanto a arte que eu expressava, assim, né? Foi tomando outra forma. Isso eu achei bem legal. E aí vivi na Trapa 5 anos e faz, eu acho que uns 3 anos que eu tô aqui no Rio, de volta. Mas o tempo no mosteiro foi maravilhoso, assim, a saída foi pacífica, tranquila, assim. Não E saiu brigando com todo mundo, não, né? Fazendo não, dossiê. não, que isso. O monte liga pra minha casa, liga pro meu telefone, Show de manda bola. carta. Sim, sim, ainda mantém a amizade com todo mundo. Muito bom. Inclusive, eu quero organizar aí Caravana. uma caravana de homens para fazer um mini retiro de fim de semana ou qualquer coisa do tipo lá na Trapa de onde você veio. E você vai ser a ponte, então você ajuda nós Sim, aí. sim, pode contar comigo. Isso aí Hum. é um lugar que eu quero muito voltar várias Uhum. vezes. Ah, eu não imagino, cara, como é que deve ser. Nossa, tá doido. Sim, e Campo do Tenente, a cidade onde é o mosteiro, é uma cidade que a maioria, né, das pessoas não, acho que a maioria das terras de lá, né, são dedicadas à agricultura. Então, Uhum. tem granjas também, mas tem bastante plantações, né? É um lugar, uma área rural, assim, de famílias, aquelas famílias que você manda as crianças ir matar as galinhas. Assim. É esse tipo de pessoa De que vida. encontra lá em Campo do Tenente, assim, um tipo de vida, né? Uhum. Uma casa, a gente está passando por uma casa, a casa tem 300 ovelhas, aí depois outra casa tem 20 mil árvores de maçã. E E 39 filhos. é, o campo é assim, né? Não, com certeza. É muito Cara, bom. muito bom, muito bom. Agora, eu sabia que você tinha, quando você era mais novo, você fazia grafite, mas não sabia que você trabalhava numa empresa de grafite. Trabalhava numa loja que vendia spray. Uhum. A, o dono da loja ele é vivo, né, até hoje. Um suíço, um grande pintor de grafite, é referência no mundo inteiro quanto ao mundo do grafite, né? É mesmo, cara. É, Legal. Mr. Bean. Ele E não deixa, isso, não deixa isso aqui, falar.
Uhum. Ele não deixa falar o nome dele. Beleza. É Mister igual Bean é eu. um apelido. Né? E assim, Diga, aqui, essa loja era aqui no Rio de Janeiro? é Madureira. Pô, legal, rapaz. Uma em Madureira e uma em Copacabana. A de Copacabana fechou. Trabalhava a esposa dele na época. Uhum. E ele ficava na loja de Madureira. Depois eu entrei lá em Madureira, fiquei trabalhando com ele. E no final de semana, ou então dia de semana mesmo, vinham os amigos dele lá da Europa visitar, alguém que vinha de férias. E aí eu conheci gente, sei lá, da Finlândia, Suíça, Pô, que legal. Suécia, um monte de qualquer buraco aí do mundo. Os amigos dele vinham pro, pro Rio e eu conseguia pintar com eles, né? Inclusive um grande grafiteiro de Berlim, que é o Moar, né? M-O-A-R. E o irmão dele, Funk, F-U-N-K. Assim, é crime, assim, o grafite não é uma coisa legalizada. Mas naquela Aham. época eu pintava com as pessoas, mas assim, pintava às vezes num lugar muito simples. Uhum. E aprendi algumas coisas, assim, eu acho que não foi uma época mal, mal Mal vivido. aproveitada não. É, Ah, não, com aprendi muita certeza. coisa. Cara, é aquela coisa, né? Tipo assim, tudo faz parte. Olha, alerta de super clichê, tá, ok? Mas é verdade, a nossa vida é uma história, um livro, uma narrativa. Tem, Exatamente. tem as partes ruins mesmo, que não vai dizer que é boa, mas tudo colabora mesmo, entendeu? Sim, sim. Ah, agora deixa eu te dar uma dúvida. Antes de a gente entrar no tema da caligrafia em si. Aham. Você, nessa época, você morava onde? Você morava onde você mora agora ou você morava perto de Madureira? Não, eu morava na capital do Rio mesmo, mas só que num lugar chamado Campo Grande, que é na capital, é a zona oeste da capital. Rapaz, então você andava um tanto pra chegar em Madureira, hein? Pegava um ônibus e um trem, ou então andava até a estação de Vasconcelos e pegava o trem. Hoje em dia eu moro em Ah, Vasconcelos. Eu moro em tem Vasconcelos. estação. Ah, tá. Porque eu pensava, caraca, tem que passar o Brasil inteiro, chegar lá em Deodoro, pegar o trem pra Madureira. Não. Tem, Você... tem o trem da Campo Grande ou Vasconcelos. Ah, tá. E aí Pô, vai para então eu não Madureira sabia. Você 40 então. minutos. Pô, então eu não sabia. Você então conhece toda a fauna da Supervia, né? Que é uma Conheço coisa que todos os muita ramais. gente, muita gente não conhece, não faz ideia. Que é aquela, na Supervia você encontra a gente vendendo de capinha de celular a alcatra. Tem tudo. Sim, sim. Agora tem uma linguiça mineira de R$ 5 que tá vendendo É pra mesmo? caramba. Cara, o pessoal acha que. O pessoal acha, Cobertor, cobertor. tudo, rapaz. Cara, tudo que você imagina. E é engraçado. E, cara, e é assim, é muito comédia. Eu não sei se na sua época. Isso era que ano quando você trabalhava em Madureira? Só pra eu saber aqui me situar. Era Era 2000 e. 2012, por Ah, então você aí. deve ter conhecido. 2010. Você conheceu Não, o. 2012, 2012. Aham. Aí Você fala, chegou a conhecer o nome dele, gente? tem? O Gordão do Trem. Gordão do Trem. Não vem que não tem. Não vem que não tem. Conhece? Eu acho que é o cara que vende trufa, esse aí. Não, ele Ou vende não? soufflé. Ele vendia só Sofia? soufflé. Cara, ele fazia uma musiquinha lá. Você vê que acho que ele ficava mais no ramal Japeri. Deve ser Maluco, ele Japeri. começava a falar, ele falava assim: ah, esse chocolate, tipo assim, esse chocolate aqui ele é mais barato tá mais barato do que na loja americana, e isso, naquilo. Cara, ele falava umas 50 lojas, mano. E tipo assim, ele não pode estar inventando, ele decorou. Tanto ele decorou que ele falou até lá de onde a gente morava. Tipo assim, um mercadinho só tem lá, que chama Casa do Sabão. Eu falei assim, cara, não é possível, ele não chutou isso. E tipo assim, aí depois de falar uns 50 nomes de mercado, ele falou, e outro, se não me falha a memória. Mandou Aí, outro. cara, ele, na moral, era muito engraçado, cara. Ó, e eu nunca vi aquele cara chegar no trem sem vender muito chocolate. Caramba. E tinha de São tudo muitos. mesmo. São muitos vendedores. Agora aumentou, hein?
Tem mais Como é que tá? Ainda tem vendedor? O pessoal da Tem. fiscalização tá coibindo? Como é que tá isso aí? Não, lá isso aí é tudo Não tem como não, né, cara? treta. Não tem jeito não. E, pô, assim, as pessoas que vendem nos trens ou que fazem alguma apresentação e tal, tem lá uma propaganda dizendo, é proibido vender mercadorias, não sei o Aí quê. porque quando chega Aí, na tipo, estação, todo mundo esconde a mercadoria, finge que não é com pô. ele, né? Aí, mas só que assim, parece que o negócio é tão do trem, sabe, que não tem lei que segure. Ué, não E, tem como não. é, sei lá, não tem controle. É igual você vê, há tantos anos que estão querendo acabar com o camelódromo. Vamos regularizar. Mano, não existe, não vai As acabar pessoas nunca. gostam disso. O Brasil pode virar potência mundial, mas não vai acabar o camelódromo, mano. Não, cara. Entendeu? Agora, eu ia te perguntar. Quando você falava que era grafitava e tal, eu pensava que você era tipo. Desculpa a expressão. Você pensava que você era mais da gangue, o pessoal, não sei o quê. Mais Mais ou aquele menos. piche. Mas pelo jeito Não. era uma parada mais artística, né? Tipo, vou Ah, lá. bem bonito, grafite bem bonito. Não, Só que, eu sei que o grafite tem, assim, né, desenhos mas o bonitos. que acontece? Tem grupos, pequenos grupos. Aham. Eu pintava em dupla. Era eu e mais um só. Ah, Porque tá. era um amigo de infância, a gente se entendia muito bem e a gente aprendeu junto. Então, Legal. eu ensinei para ele, ele ficou fazendo, depois ele ficou melhor que eu. Aham. Eu sempre elogiava o grafite dele, até hoje, é muito bom. E Uhum. aí, depois que a gente, novinho já, com 16 anos, 16 anos por aí, começamos a pintar os grafites na Zona Norte, no centro e tal. E a gente nunca mostrava a nossa cara em lugar nenhum. Uhum. Quando a gente postava as fotos no Tumblr ou no Cult, no que tinha, acho que era no Facebook, né? Acho que era pegar uma transição ali do Orkut pro Facebook. Aham. E aí a gente pensava que a gente tinha 30 anos, por aí. Pode crer. E pediam para pintar com a gente, fulano. Tinha um cara que pintava grafite há muito tempo e pedia para pintar com a gente. Aí chegava lá, dois garotos novinhos. Tô ligado. E Imagina a surpresa da galera. sim, que sabia todas as tretas, todos os lugares, os horários, de tudo. Qual que era a melhor saída para poder pintar, enfim. E é aquela cultura assim de rua mesmo. Né? Eu andava de skate, eu tinha dread, tinha um cabelo grande, né? É mesmo? Aham. Era muito diferente do que você vê agora. Eu aqui é uma pessoa completamente. Já viu aquelas roupas que a lavadeira bateu na pedra e ela saiu Pode crer. encardido? É, Então tipo eu. então você também era o cara que tinha por princípio religioso não lavar o All-Star. Porque se você lava o All-Star, ele perde a magia. Não, eu deixava tudo limpinho. Assim, Então não demorava vai. um pouco, mas eu limpava. Não, cara, na Tinha, eu época. lembro que eu tinha um All-Star verde, Pode. ficando É merda. mesmo. Eu só comprava igual, ficava ruim, comprava outro igual. Aí, Tipo desenho animado, né? Mesma roupa. né, Dexter, tinha 20 roupas igual no guarda-roupa. Pode crer. Aí, olha só, são grupos, sabe? E aí esses grupos tem uns bons e tem uns ruins. Sim. Depende do tipo da pessoa, porque também os grafiteiros são pessoas completamente diferentes um do outro. Um é açougueiro, o outro é vagabundo, o outro trabalha numa empresa muito séria, um é segurança de alguma coisa. Então, Tá ligado. são várias pessoas diferentes, né? Mas o que une elas ali é aquela pintura e certo tipo de pintura, né? O estilo de grafite que eu fazia, eu tenho essa mania assim até hoje, né? Se eu vou aprender alguma coisa, eu procuro a raiz daquilo, estudar aquilo como era no princípio. Uhum. E aí, nessa época que eu
acabei tomando esse hábito de ver quem inventou as letras do grafite e como eram os colorimentos da velha escola do grafite. Então, Uhum. a gente estudou assim, né? Podemos dizer, os, Pesquisou, né? graf, os grafites de 1970, 80, do Dom, Caramba, Skim, sim, que legal. eram os que começaram esse movimento no Brooklyn, né? Uhum. E aí depois teve uma nova forma, digamos assim, que o grafite tomou, que foi na Europa. Parece que os europeus lidavam muito bem com o grafite, inclusive os alemães, e em especial os alemães de Berlim, Uhum. que eles são um grupo muito talentoso, no grafite. E aí, eu e esse meu amigo, a gente ficava olhando muitos tumblers e copiando algumas coisas e pegando referências e começava a querer pintar isso na rua e foi. E quase a gente praticamente nunca aceitava nenhum trabalho pago das pessoas assim, pinta aqui pra mim, não sei aonde. Eu falava, não, eu não trabalho com isso. Tô ligado. E era só esse tipo de rolê que eles falam, né? É só pintar com os amigos, igual quem sai pra jogar bola com os amigos. Uhum. Mais ou menos isso. Certo. Era isso. Né? Em resumo, era Muito essa bom. aquela vida, aquela época. Muito bom. E, cara, tipo, tudo bem que é, de novo, né? Acho que isso aqui tá acabando sendo a primeira visita sua, parte 2. Porque também, né, a Diga. gente não tem tempo de conversar, né? A gente aproveita para conversar aqui no programa. É bom. Né? Como é que, assim, como é que foi a passagem, cara, do grafiteiro pro, putz, vou pro mosteiro, entendeu? Aham. Boa pergunta. Então, eu, eu, mesmo que tinha essa vida aí de ficar indo pra rua e tal, enfim, todas aquelas doideiras jovens, possíveis e imagináveis e inimagináveis. Tipo, eu mesmo assim, domingo eu tava na igreja, assim, tipo, eu ia lá na igreja domingo. Sim. Mesmo que lá não vai comungar, tipo, aí eu ficava lá. Entendi. E várias Você, vezes, você, você era um pecador à moda antiga. Pecava, mas ia pra igreja depois. ia, tipo, parece que de tanto que a minha mãe levava na missa domingo, quando eu era pequeno, eu não perdia esse hábito. Sim. E eu não gostava de faltar, não, sério. Assim, Não, acredito, pô. e aí, e aí por uma época, eu fui perdendo um gosto assim, de ir na igreja. Aí o negócio ficou mais complicado. E, e aí apareciam alguns retiros, algum encontro especial que ia ter. Aí eu ia, mas era fogo de palha, assim, né? Ficava legal no tempo, depois voltava pior que antes. Aí, Uhum. é, porque depois que eu fui descobrir, né, como que por que isso não se sustentava. Mas enfim, depois de um tempo, tudo aquilo, né, de pintar, e aí, assim, eu sempre ficava com aquela coisa de sonho, né, eu quero pintar muitos grafites na linha do trem, quero pintar muitos trens, Uhum. quero ter uma garota assim, tal. Eu conseguia todas as coisas que eu imaginava, e aí, tipo, depois eu tava na mesma situação, assim, caramba, parece que Uhum. tá tudo vazio. Sim, E, sim. e aí, e aí é, teve um retiro desses, um retiro simples. Aí eu fui e na volta dele, a minha mãe me deu um livro do, do Padre Léo, se eu não me engano. Ô, E rapaz, foi é Padre mesmo? Léo. É, um livro do Padre Léo, acho que é Saborear a Vida. Aí eu fui lendo o livro, aí ele falou da conversão dele e tal. E aí depois deixei um pouco de lado. Aí li o livro, né? Li o livro todo, foi muito bom. E, e aí aos poucos, assim, bem lentamente, eu fui
me interessando pelo, pelo Padre Paulo Ricardo por causa de um colega meu que indicou ele, né? E Uhum. aí eu fiz o curso de doenças espirituais e no curso de doenças espirituais eu conheci o Padre Monástico, que eu achei assim, falei, caramba, isso aqui é muito legal. No Aí, curso de doenças espirituais do Padre Paulo Ricardo. o antigo, não é esse que tem agora não. No antigo, o Ah, me Padre passa, me Paulo, passa esses áudios aí, por favor. no antigo o Padre Paulo falava muito dos padres monásticos, assim, principalmente do São João Clímaco, Uhum. João Cassiano, né, um dos principais, Uhum. e um monte, Macário, Evagrio, nossa, Santo Antão, né, e Ezequiel, Arsênio, todos esses montes do deserto daquela primeira época, a época Sim. de ouro Você do acredita que até deserto. hoje eu não li a biografia do Santo Antão pelo Santo Atanásio? Eu sou um vagabundo mesmo. Tem que ler esse livro aí, é muito importante. É bom. É bom, assim, é legal porque esses, esses livros, A Vida de Santo Antão ou A Vida de São Pacome, as vidas dos pais, eles eram livros catequéticos. Não é como hoje as pessoas fazem uma biografia que conta a vida da pessoa. Uhum. Quando se tem a vida dos pais, são livros que eles são pequenas catequeses espirituais. Por Hum, exemplo, a vida de São Pacômio é um bom livro para quem quer se candidatar a ir a um mosteiro, porque ele tem palavras assim, por exemplo, pai, eu quero ser monge contigo, né? Essa ou o pai espiritual fala para o filho espiritual, eu vou lutar ao seu lado até que você conheça a ti mesmo. Né? uhum. Então, são pequenas frases, assim, né? Devido ao tal e tal acontecimento na vida daquele monge, que viram pequenas catequeses. Por exemplo, pai, eu quero. Tipo, isso parece que são palavras simples, mas são palavras muito grandes. Pai tipo, se refere ao pai espiritual, tipo, a pessoa que o monge vai dar a condução da sua vida. E eu quero é um desejo que partiu dele, é um desejo que saiu do coração da pessoa, né? Uhum. Fazer-me monge, né? Tipo, fazer-me monge co contigo. Então, o, são pequenas, essas histórias são pequenas catequeses como que espirituais, falando de determinados temas. Assim. São muito bons mesmo, assim, muito bons. O, aí eu fui conhecendo, o que eu gostei muito foi, eu gostei demais, eu gosto até hoje, tem um livro dele aqui, o São João Clímaco, né? Uhum. Aí eu ficava lendo lá um PDF lá de 1904, que na época nem tinha essas publicações de agora, Biblioteca Católica, editora, não sei o que e tal. Claro. Um Uhum. monte né? Quando você chegou aqui era tudo mato, né? É, pô. Fui lendo e fiz o curso. Quando eu tava já, tinha terminado o curso, eu fui e emendei em outro curso, depois fiz um de catecismo, daqui a pouco eu já estava ajudando alguma coisa na minha paróquia, mas foi por pouco tempo. Eu Uhum. falei pro padre, padre, isso aqui tá precisando de ajuda e tal, por causa disso na paróquia. Aí eu posso poder ajudar com isso e isso, porque eu fiz tal curso, eu queria poder pegar aquela mesma coisa que eu aprendi e passar para as pessoas. Até deu certo por um tempo, mas depois eu saí da, da
vida na paróquia, porque o mesmo padre me indicou a conhecer uma comunidade. Aí eu fui conhecer a comunidade, mas quando eu estava no vocacional da comunidade, a comunidade de Shalom, quando eu estava no vocacional de lá, aí apareceu celebrando a missa um monge, um monge de preto. Aí eu falei, caramba, olha um monge. Uhum. Aí um cara todo calminho, né? Fala uma homilia assim profundíssima, pouquíssimas palavras. Aí algo em mim dizia que aquela pessoa é uma pessoa de verdade. Assim, eu sabia que existe, todas as pessoas estavam ali, eram pessoas mesmo, mas era como se tivesse algo de falso em todo mundo e aquele cara ali fosse de luz, sei lá, né? Né? Uma Entendi. pessoa verdadeira. Né? Eu falei, cara, aquilo ali é uma pessoa verdadeira. E aí fiquei com aquele pensamento. Né? Aí sei que na volta, foi naquela época que o Papa Francisco foi eleito. E aí, na volta, ele foi de carona comigo O Papa pra. Francisco. Eu tô Não, brincando. o cara, o monte, Tô Dom brincando, tô Bruno. brincando. Não, o Aham. Papa não, o Papa ainda não teve essa privilégio de andar Essa comigo. honra, né? É. Com certeza. Aí olha só, ele começou, a menina estava lendo o texto que foi da eleição do Papa, contando, o Papa fulano. Aí foi contando lá quem era o Papa, não sei o quê. Aí, sei que numa parte do texto dizia alguma coisa que ele falou assim, é verdade, né, gente? Porque o que adianta a gente tentar fazer uma flor de plástico, fazer o papel de uma flor de verdade, né? E depois ele ficou quieto, assim, não disse mais nada. Né? Aí eu nem lembro do que era a conversa, mas eu lembro que ele tinha dito isso. E mesmo assim eu estava muito curioso de conversar com ele. Então, passou um tempo, eu estava procurando um emprego, aí pedi a Deus, aí consegui um emprego 3 dias depois, aí fui na missa para agradecer, dia de semana. Aí fui na missa lá perto de casa, tipo assim, esse monge, ele é lá de São Paulo. E ele só vem pro Rio para cuidar da mãe dele. Acabou que ele celebrou a missa perto da minha casa. Caraca, mano. E, tipo, nesse dia, meio de semana, Meio. era dia Caraca, de São mano. Barnabé, eu acho. Era ofício, missa Festivo. festiva, né, vermelha. Aham. E aí, foi, ele, é, tentei falar com ele, não consegui, aí depois, outro dia, eu consegui o contato dele, aí marquei com ele num shopping lá pra conversar. E aí ele falou assim, depois que a gente se encontrou lá, eu falei, eu passei por isso, isso, isso e tal, e eu tava na rua, mas não é esse não era o problema era as coisas que eu fazia. Aí eu fui contando lá uma história, tipo uma confissão, assim. Aham. E aí ele perguntou pra mim assim, você, você quer ser monge? Aí eu falei, se eu conhecer, gostar, eu quero. Aí ele falou assim, então tá bom, meu filho, Então vem e segue, né? você vai ler esse livro aqui. Aí me deu o livro do Henry Nouwen, O Caminho do Coração. Uhum. Aí, aí eu li o livro em tipo 15 dias, sei lá, uma semana. Aí Uhum. fui, falei, terminei, quero o outro livro. Aí, aí falou, aí mandou outro livro, acho que foi o Relato do Peregrino Russo. Uhum. Depois eu li São Pedro de Alcântara, aquele um tratado da meditação, da oração, muito bom. Muito bom. Ele tem uma via sacra muito especial, que eu gosto muito. E uma via sacra não, uma meditação das dores de Nosso Senhor. Muito Sim. bom. E, e aí, nessa época eu ainda tinha um cabelo grande. Uhum. E aí eu falei assim, ele falou, você vai visitar esse mosteiro aqui, porque tem a ver com você. Pelo jeito que você então acho que você vai achar interessante a trapa. Aí ele foi contando da trapa, como é que era, mais ou menos. Ele fala, assim, ele não tenta iludir ninguém. Ele é um cara muito, muito sensato.
Dom Bruno, se alguém perguntar para ele, Dom Bruno, o que que é a vida monástica? Ele vai falar assim, a vida monástica, gente, não tem nada de extraordinário. Monge não serve para nada. Serve a Deus, só. Às vezes É. ele fala até brincando. Ó, gente, eu não estudei, ó. Fica, bota assim a mão no hábito e sacode. Virei isso aqui. Mas olha, não sei se ele vai ouvir isso aqui, mas as pessoas chamam ele assim. É um monge muito santo. Uhum. Ele já fez muitas pessoas serem batizadas e levou muita gente, pelo testemunho dele, à conversão. Assim. E muita gente Uhum. mesmo, né? Assim, e ele conseguiu fazer muitas pessoas, muitos jovens entrarem em mosteiros até fora do país. Pergunta indiscreta. Você acha que ele participaria de um episódio com a gente? Parece que não, ele não entra em nada. É uma pessoa muito esquisita. Eu tô te falando, é sério. Ai, ai. Ou sei lá, Ah, não tenta vou aí, rapaz. perguntar. Vai que, né? Pensou? É, sim. Mas, ó, cara, muito interessante, muito interessante. E aí, E eu vou te falar, você falou aí da questão da. Como é que chama? Ah, vida de monge não tem nada de especial e tal, né? é, Cara, sabe o que você, desse jeito que falou aí, sabe o que eu lembrei? Não sei se você já leu o Diálogo das Carmelitas, eu vi o mas o. filme. Então você deve lembrar. Isso é meio que a tensão entre a Branca e a Priora lá, né? Que a Branca tava querendo entrar no mosteiro. Nossa, olha que. Ah, porque ser carmelita, nossa, meu Deus do céu. Tipo assim, né? Aquela coisa. É, É uma coisa romântica, heróica. E a Priora toda sim. hora assim, minha filha, você não tá entendendo. Não, todo novato é assim. Cara, pô, eu já passei por isso, mas eu fui meio que vacinado, assim. Tipo, Uhum. Dom Bruno já foi falando várias coisas. Não dizia tudo, assim, mas ele. Eu falo assim, no início você é muito fervoroso, então usa isso aí pra rezar e pra trabalhar. É. Aproveita esse impulso pra rezar e trabalhar. Mas aí. Mas no início, o que que faz? Né? Parece que é uma coisa de Deus mesmo, assim. O início para um monge, é uma monja, ele tem muita consolação e muito sofrimento, né? É, por causa da separação do mundo e pela novidade que é aquele lugar. Né? Eu via muitos noviços entrarem e aí terem muita expectativa do mosteiro e, poxa, uma coisa é aquele mosteiro que a pessoa trouxe na cabeça dela, né? Suas expectativas e o mosteiro de fato que está diante dele e a comunidade que está diante dele. São coisas Uhum. que às vezes são o avesso, né? Aham. E isso, assim, com o tempo, a pessoa vai entendendo, tipo, não, a vida é assim, tipo, as pessoas são legais, mas têm seus problemas, buscam ser fiéis o máximo que podem, e são humanos, assim. Tem um tratado muito interessante do Balduino de Ford, que é um monge trapista, geralmente fica escrito Balduino de Cantuária. Ele tem um Uhum. livro sobre a vida comum que eu tenho, assim, na minha opinião, por não ser tão conhecido, eu acho que eu posso dizer isso, que é um dos melhores livros que existem, né? Eu Uhum. acho, assim, em questão de vida, de se relacionar com outras pessoas e o que tem isso a ver com a, o amor da Santíssima Trindade por nós e como que esse amor é comunicado às outras pessoas e por que a forma do, do amor ela nos mandamentos está como relacional assim, né? Tipo, você só consegue, né, entender o que é o amor, quem é Deus com por, por meio de outras pessoas, né? Com outra pessoa. Não 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 dá para ir fazer essa viagem sozinho, né? E Uhum. nem Deus é assim, porque o próprio Deus ele é uma relação de pessoas.
Então, Sim. ele fala isso com muita propriedade e profundidade nesse livro muito pequeno, que eu acho que é A Vida Cenobítica. Acho que é A Vida Cenobítica, é um nome muito simples. E aí ele fala de coisas interessantes, por exemplo, assim, olha, se a pessoa, quando a pessoa vai crescendo, ela a primeira comunhão que ela faz com o outro é uma comunhão na miséria, assim, né? Se você fica assim achando que os outros são é melhor que eu, ou então é pior que eu, você ainda não entendeu muito bem quem é o outro, mas Uhum. ou se fala muito mal dos outros, ah, você tem esse problema, poxa, de novo você errou nisso aqui, caramba, caraca, de novo você, irmão, pô, isso aqui tanto todo dia tu esquece, tipo, quando essa ladainha tá dentro da pessoa, né, é sinal que ela não olha muito para si mesma, certo? Uhum. Uhum. E quando ela vê, poxa, fala, poxa, eu posso fazer também aquilo que aquela pessoa fez, que nem o Dilson Dorotheu de Gaza. Ele fala, quando você vê uma pessoa cometendo uma falta muito grave, você repete para si mesmo, hoje é ele, amanhã sou eu. Né? Uhum. E Ó, aí, é, no início, vai quebrando esse negócio na pessoa. Eu acho que não só no início da vida monástica, é porque na lá eu vida como um tava, todo, né? tava bem novo, eu fui lá bem novo, então eu tava conhecendo essa conversão assim um pouco mais forte lá dentro, né? E mas isso, né? Uma comunhão na miséria que ele fala, né? Balduino de Fora. E depois, né? Ir se alegrando, né? Com as coisas boas que as pessoas têm a oferecer. Sei que num determinado tempo você sabe muito bem que você ama aquela comunidade e aquelas pessoas, assim. Você, Uhum. assim, fala, cara, eu amo essas pessoas aqui, né? Uhum. E eu vou fazer de tudo pelo bem dessas pessoas. Não são as pessoas perfeitas, mas são luzes nesse mundo. E Uhum. depois, assim, quando eu tava saindo do mosteiro, eu sabia, eu falei, cara, eu tô deixando um convívio excelentíssimo que eu não vou encontrar nunca em lugar nenhum. E isso. Ah, o que você tinha perguntado mesmo, que eu já até esqueci. Não, foi da. Não, acho que essa conversa iniciou quando eu perguntei o que que fez essa mudança para você pensar, ah, vou Ah, ter que ir então, pro mosteiro. isso. Aí então, quando eu fui visitar no mosteiro e voltei, na minha ida pro mosteiro eu fui num barbeiro, né? Aí eu tava com o cabelo grandão, né? Eu falei pro cara, ó, eu vim cortar o cabelo. Aí o cara falou, tá bom. Aí pensou que eu tava brincando, né? Aham. Aí eu falei, não, cara, eu vim cortar o cabelo. Ele falou, não, então tu veio no lugar certo. Aí, acho que 3 dias depois, sei lá, eu fui pro mosteiro. Aí lá no mosteiro foi me apresentado a caligrafia, na minha primeira visita. Fiquei lá uns 15 dias na hospedaria e participava da liturgia das horas na, Sim. na igreja. Então, os De hóspedes, todas as horas? aham, todas as horas, 7. Começava 3 da manhã, Sim. vigílias, depois laudes 6 horas, missa, aí terça, início da Sexta. manhã, depois sexta na hora do almoço ali, noa, 3 da tarde, véspera, fim de trabalho e completa antes de dormir. Uhum. Todo dia. Fiquei assim 14 dias e é interessante que você vai vivendo ali, vai trabalhando um pouco com alguns irmãos no jardim e vai participando das orações e, e experimentando, né, como que essas orações santificam o dia e como que alguns costumes que eles mantêm durante o trabalho, né, a forma de realizar o trabalho, toda essa coisa, né, que as pessoas às vezes acham ridículo, que as pessoas, que algumas pessoas passam, assim, ah, não, vou fazer uma coisa de cada vez, né? Uhum. Ah, vou fazer o trabalho devagar, não, vou terminar mais cedo para deixar as ferramentas limpas. Várias dessas coisas estão na regra de São Bento, assim, né? E serve para a santificação da pessoa, não é a mania, né, que a minha avó me ensinou, assim. Tipo, é uma Sei. coisa
que faz realmente um bem para sua alma e para a vida dos outros. Muito Né? legal. E também não é uma coisa que foi criada agora por Não, influencerzinho de Instagram. É um exatamente. negócio que tá lá na regra de São Sim. Bento, Uma século tradição de quinto. mais de 1000 anos. Pois é. Sim. E é incrível assim como os costumes, né, do mundo de hoje são muito diferentes assim, né? Você tem que atropelar várias coisas que são uma saúde para a vida, Uhum. simplesmente para poder acompanhar o ritmo das coisas, senão você fica meio para trás, né? Exato. E eu conheço assim bons padres e até monges assim, que eles por, assim, alguns. Na trapa não dá, né? Mas na trapa não tem telefone, essas coisas. Mas às vezes tem um monte de beneditinos ou padres diocesanos que falam assim, pô, cara, eu não vou ter WhatsApp, esse negócio não dá. Ele fala, Uhum. eu não consigo sustentar. Tem gente que tem um certo domínio, assim, tal, ou então o Marco bota o horário, ou então alguém é o dono do seu telefone, né? Tipo, tem hora para entregar, enfim. Mas essa certa mobilidade das coisas é um pouco difícil, assim. Os próprios cartuchos, Dom de Malaço disse que é um tempo mais difícil do que os nossos predecessores. Hoje, Também o acho. desafio do tempo de hoje é um desafio mais difícil do que os nossos predecessores passaram. Né? Também acho, também acho. Ele falou que tipo, a vida monástica nunca teve um tempo tão difícil quanto o tempo de hoje. Épocas atrás era assim, tinha ali pessoas que amavam muito, muito a Deus e as outras que relaxavam mais ou menos. O relaxar mais ou menos já era escandaloso. Né? E que nem o Gugu falou numa aula, e é muito verdade. Você ia na taberna, né, isso antigamente, né, muito tempo atrás. Na taberna, os caras bebendo, e se alguém falasse contra algum dogma, dava porrada. Assim, É, ué. né? No bar, filho. Isso era no bar. Exatamente. E hoje já é outros 500. Não, Outros hoje você 500. tá dentro. Olha só. Antigamente você estava no bar bebendo com os amigos na zoeira. E se alguém, sei lá, falasse alguma coisa contra a Virgem Maria, saía briga, tapa. Isso. É, Hoje você tá na igreja, dentro da igreja. E se um padre fala uma coisa de acordo com a tradição católica, ele apanha. né? Tá nesse nível, assim, tá ligado? Então, é, é isso, assim. Depois eu fui visitando, voltava para casa, ficava em casa 2 meses, voltava pro mosteiro. E, e fui, assim, com o tempo lendo, estudando, aprendendo novas coisas, tendo novas experiências. Eu lembro que eu fazia muito ação na rua com um falecido colega meu franciscano. Olha, olha só, esse cara era muito bom, muito, muito santo. Ele tinha até uma limitação psicológica. Mas ele morreu de um jeito que até hoje eu fico com a pulga atrás da orelha. Hum. Esse colega meu, ele tropeçou na rua, num dia de chuva, caiu no chão, bateu de cabeça, mas só que ele estava dentro de uma poça d'água. Ele morreu afogado Na poça d'água? na poça d'água. Que isso, bicho? É. E, e, e isso. Mas era um franciscano muito bom. Ele me levava num lugar no Meia que tinha uma ação de rua e a gente levava quentinha de Meia Cascadura ali. Aquela, Tô ligado. aquela parte ali do Rio, Zona Norte. É, e esse depois que eu entrei na trapa, assim, pra mim foi tranquilo sair do mundo, porque eu já tava já saturado de,
de tudo que do jeito que tava, e depois que eu voltei parece que o negócio ficou pior, assim. E mas assim, eu vi que assim na época que eu voltei, eu me aproximei, né, do pessoal que é aluno do Olavo, a galera do ICS, e vi que tinha pessoas muito boas que eu poderia me aproximar e que naquela época eu não conhecia, assim, eu era bem isolado, né? E Aham. eu achei legal que, assim, várias coisas que eu estudei lá no mosteiro, de tanto de monasticismo, tanto de filosofia, patrística, tudo isso é, eu encontrei as pessoas que já falavam sobre essas coisas. Eu achei engraçado. Falei, caramba, o cara tá falando de Hugo de São Vitor ali, várias coisas dele no mosteiro. Achei muito legal. E, e eu, sei lá, alguém contava assim sobre ele. Por exemplo, algumas aulas no COF conta, né? Mas ele foi um grande educador na Idade Média. Enfim, Uhum. São Bernardo, que eu gosto muito. Enfim, eu vi que tinha gente para me aproximar. E foi até mesmo assim que eu me aproximei da minha esposa. Minha esposa antes era só minha colega, assim, minha amiga. Uhum. E aí ela falou, eu tô vendo isso, tô acompanhando isso, tô estudando tal coisa. Essa pessoa que eu tô seguindo na internet, isso aqui foi mudando minha vida nisso, nisso. E foi de uma forma muito natural que a gente começou um namoro. Antes, tipo, nem era um namoro, era só um encontro pra conversar bastante por um bom tempo. E aí depois o namoro e depois o casamento. Isso, e a saída do mosteiro, no terceiro ano de mosteiro eu já tava querendo sair, eu falei, que é muito bom, eu entendo tudo. Entendo tudo não, eu senti, né, a vida que tem aqui, mas algo não, não encaixa assim comigo. Mas eu vivo aqui normalmente. E aí eles pediram para eu esperar mais um tempo para tomar bem a decisão e também para refletir, né, sobre isso. Legal, assim, refletir bem, tanto quanto ficar ou não no mosteiro. Não se a Uhum. vocação é outra, né? Porque ele fala que isso é até ruim para a pessoa. Por exemplo, você está num lugar, você está, sei lá, você trabalha na Toyota, aí você vai ver se a sua vocação é ser vendedor de picolé, sei lá, né? Não, você tem que ver se tua vocação é ficar ali ou não ficar. Tipo, eles mais ou menos tratavam assim o discernimento vocacional. E também rezando, né? Tipo, rezar bastante para ver se, se que Deus dizia daquela situação. Daí eu esperei 2 anos, aí no fim desses 2 anos eu saí e foi bem pacífico, assim, bem tranquilo. Sim. E, como eu falei, até hoje mantenho o contato com o pessoal e com as monjas também, várias monjas são minhas amigas. No Chile também fui fazer um curso lá, conheci um pessoal bem legal. Trapista também, todo mundo trapista. Muito legal. E teve uma vez que o Dom Bruno, esse meu diretor espiritual, pregou o retiro na Trapa, né? Aí eu falei pra eles assim, foi o melhor retiro que vocês, vai ser o melhor retiro que vocês terão. E foi assim, foi muito bom, muito bom. Pô, show de bola. E isso eu que indiquei ele, falei pro Abade, tipo, alguém tinha cancelado, ia vir alguém da Inglaterra, sei lá. Aí eu falei, tem o Dom Bruno aí, ele pode vir aí. Entendi. E aí ele foi lá. Na época, o prior, não sei, ele era o Dom Bernardo? Sim, desde quando eu entrei até quando eu saí, foi o Dom Bernardo. Entendi. Dom Bernardo é uma pessoa, assim, muito especial. Ele assim, é alguém extremamente solícito,
aos outros e cuidou muito bem da comunidade todo o tempo que ele estava lá. Assim, muitas vezes ele tinha que sair, né, porque era muito solicitado, tanto dentro da ordem, trapista, quanto fora. Né? Uhum. Mas é um excelente abade. Foi ele que deu a permissão para eu fazer caligrafia. Foi ele que também deu a permissão e a motivação, né, para eu tocar, né, piano Você no toca piano mosteiro. também? Aham. Eu não sabia. Agora eu parei um pouco, mas eu, eu entendo as coisinhas. E ele me deu de presente uma vez que eu gostei muito. Além de livros, né? Porque ele sempre me dava algum livro, de vez em quando. Porque eu era tipo a abelha da biblioteca. Eu falava, ó, tá faltando aquele volume desse livro tal. Ó, você não tem essa obra do Hudson Hooker, tem que pedir. Eu mandava um bilhete lá, falava, tem que comprar esse aqui, ó. Aí depois de um tempo ele falava, ó, ô Lucas, meu nome não era Lucas, aqui ó, chegou. Aí eu ia ler o livro, eu falava, é muito bom. E aí devolvia lá. Aí eu lia tudo. Uhum. O que eu pedia pra comprar, eu lia. Muito bom. E aí, teve uma vez que eu fiquei explorando obras de música, de órgão. E ele comprou a obra completa do Buxtehude de órgão. Nem vende no Brasil, veio lá de não sei onde. Caraca, muito legal. E ele trouxe pra mim. Caramba, eu fiquei muito feliz. Aí eu falei pra ele, vou escutar tudo. 6 CDs. Aí eu escutei os Caraca, 6. Uhum. E lá, assim, só pode escutar um CD por semana ou uma hora de música por semana. Mais ou menos isso. tô Porque o ligado. CD tem 80 minutos, então é um pouco mais de uma hora. Uhum. Mas eu eu ouvia toda semana algum CD, assim, alguma coisa. E era bom porque, né, eu estava aprendendo piano, então eu ficava olhando as partituras e ouvindo a música. Mas eu gostei demais, assim, Chopin, principalmente Chopin, Bach, as obras, a variação de Goldberg, Bach muito boa, Uhum. invenções, o Cravo Bem Temperado, muito bom, aquele suíte inglesa, ou as obras de órgão. Obra de órgão eu gosto muito, 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 de várias pessoas. Assim, né? São os nomes estranhos. Tipo, do barroco tem umas pessoas completamente, eu acho que assim, muito desconhecidas hoje em dia, assim, mas são bons, são muito bons. Né? Um deles é o Buxtehude. As pessoas falam muito de Bach, mas só que o Bach, ele treinou, fez aula com o Buxtehude uns 4 meses, assim, quando ele era novo. E o Buxtehude queria dar a filha dele em casamento Uhum. pro Bach, né, para ele ser o substituto dele na, lá na igreja dele, acho que era Lubeck, o nome do lugar, na Alemanha. E aí, quando o Bach viu a filha dele, ele falou que achou feia. E não quis, não quis. Aí outros artistas também não gostaram. Parece que ele ofereceu a filha dele pro Handel, e o Handel não Nossa, quis. E daí um outro cara lá que apareceu lá, não é tão conhecido hoje, e casou com a filha do Lucas Cerrudo. pra você ver, né? E além de feia, devia ser amaldiçoada, porque todo mundo que rejeitou, super famoso. O cara que aceitou, ninguém sabe quem é. É, é. E tipo assim, o Buxtehude era como fosse o melhor músico da época. As pessoas atravessavam o país, igual o Bar atravessou de carona e a pé praticamente, do sul da Alemanha até o norte, só para ver o cara tocar. Assim. Muito E, legal. e ele é responsável por existir hoje as obras de Buxtehude para órgão, cravo, porque o Bar copiava e estudava essas obras. Então as músicas de Bar, elas são buxtehudianas, porque elas parecem muito com o som de várias peças do Buxtehude. Assim. Só a pessoa escutando as peças dos dois dá para entender, tipo, ah, algumas viradas ou alguns trechos mesmo são quase que copia e cola.
alguns trechos, mas vinha do estudo, né? Ele estudava, aquilo ali ficava marcado nele, quando ele ia fazer suas próprias obras, saía, né? Aquilo que ele estudava. Quem tem um livro dele, da vida de Bach, que conta isso é a Ana Madalena Bach, a esposa, a segunda esposa de Bach. Ela Interessante. conta a vida de Bach. É muito bom esse livro, é muito gostoso a leitura. E é uma biografia bem legal, assim. Quem Muito me bom. indicou foi o organista da trapa lá, em torno, Entendi. né? Muito jóia. Alguma pergunta aí? Te amo, Mordecai? A gente pegou o papo no meio do caminho, então eu ainda não sei por onde Por vocês enquanto, a gente estão está indo. Eu falando acho de novo da mais uma mini da, biografia dele. Para agora a então, gente começar a falar do negócio. do curso, né? Exatamente. Isso aqui é tudo técnica de, como é que é? Storytelling, entendeu? Isso aqui é a Pois é. jornada do herói, entendeu? Qual herói? O Guilherme, o calígrafo. Então vamos lá. Agora que a gente já está aqui, porque olha só, vocês não reclamam não, que vocês são otários, vocês vêem vídeo de venda de produto lá de R$ 2.997, É, meia hora de vídeo de venda, o cara te enrolando meia hora. 497. Mas enfim, mas só enrolação e para comprar a pirâmide, que não é nada, não vai te ensinar nada. Aqui você, além de conhecer toda a biografia do seu professor, você vai conhecer o curso dele. Que, inclusive, Guilherme, manda o link aí que eu vou colocar na descrição do vídeo para já ficar de uma vez. Tá Me ótimo, manda, mano. me manda no WhatsApp lá que eu coloco aqui agora. Tá. Mas enfim, enquanto isso, vamos falando um pouco do curso. O Guilherme, ele vai falar melhor, mas ele está montando um curso de caligrafia medieval, onde ele vai dar mais detalhes e já está à venda, não tá? Já tá aberto o carrinho, né? Sim, sim. E você, Abriu, abriu no dia 1º de abril. olha só, rapaz. E vai até quando? Eu acho que vai até eu vou deixar até o fim do mês, vai deixar até o meio do mês, vou deixar até o fim do mês, Então você pra ver quem vai. corra agora e compre logo o seu curso. Vou até botar aqui, ó, uma chamada aqui. Mas bom, o cupom de desconto tá pra quem vê o vídeo da propaganda, senão eu não vou falar não. Porque Então é isso aí. tá no final da propaganda, aquela propaganda no meu Face, no meu Instagram, tem lá um vídeo explicando como que é um pouco o curso, pra pessoa entender, assim, né? Eu vou falar um pouquinho aqui, Uhum. mas, mas é isso. Deixa eu botar aqui, rapidinho. Eu te mandei o link agora, Tá, eu vou no seu colocar agora WhatsApp. aqui na descrição. Então fala pra gente aí um pouco do curso. Né? Apresenta ele, do que se Sim. trata, como vão ser as aulas e tal. Fala pra gente aí. E, Então, pode, não, fala aí, depois eu pergunto essa. Deixa pra depois. tá bem. O curso, ele, como eu falei, é um curso de caligrafia medieval mesmo, tá? Não é um nome assim, que é Não é uma bait não, né? casca, né? E a letra que marcou, né, a caligrafia medieval, duas delas são as que eu passo ali no curso, que é a gótica primitiva, a textura quadrata, mas existe também a maiúscula, que é uma maiúscula gótica que serve tanto para uma quanto para outra, para essas duas, a gótica Uhum. textura quadrata ou a gótica primitiva, tem esse nome. Como nome reduzido, a gótica primitiva algumas pessoas chamam de Clairvaux, por causa do mosteiro de Claraval. Em português é Claraval, em francês é Clairvaux, que é o mosteiro onde morou São Bernardo. E esse mosteiro tinha uma turma de copistas, os caras eram muito bons. Assim, os caras tipo, que faziam desenhos que chegavam a ser às vezes até engraçados e dá pra ver até o bom humor daqueles monges nos desenhos. Obrigado.
Tem um que, tipo, um monge tá lá em cima da árvore botando uma letra, e embaixo tem um monge cortando a árvore embaixo lá no tronco, assim, tipo, vai cair lá de cima, ferrar. Aí, é, essa letra foi usada, né, a gótica primitiva, para copiar e fazer os originais também de várias obras, né, de São Bernardo e também do livro da Homilias do Profeta Ezequiel, de Gregório Magno, Muralhas de Jó, né, o livro das Morais sobre Jó. E esses livros, né, falando um pouco deles, assim, naquela época, era como se hoje fosse o que a gente chama de best-seller, né, mas Sim. só que para os mosteiros. E diz na história que naquela época um terço da Europa era monge, né, ou Não. monja. Então, de cristãos, né? Uhum. Então, já eram muitos cristãos, mas os mosteiros eram lotados, as turmas de copistas eram muito grandes, a produção de encadernação e cópia monástica era muito forte. Então, enquanto tinha uns que escreviam, tinha uma turma que desenhava, a outra turma fazia a capa, a outra turma preparava a pele de cabra, que não era folha, igual a gente tem hoje, né? E, enfim, uma turma preparava tinta. E, e era assim, era uma produção mesmo. Eu, hoje em dia, faço meus trabalhos tudo sozinho, assim, né? Então, se eu tenho que encadernar, então eu levo lá no cara da encadernação, né? Ou se eu tenho que fazer um desenho, eu mesmo tenho que fazer o desenho. Mas teve uma época que não era assim, era uma equipe. Mas isso aí é um detalhe pequeno. O, outra coisa do curso é que eu falo, né, do contexto histórico que envolvia aquela letra, por que ela tem aquela forma também. Ensino uma letra no início do curso, que é uma base para a pessoa aprender várias outras letras, que é a, a letra chamada Fundamental, que foi criada, né, desenvolvida pelo calígrafo Edward Johnston. Para quem não conhece Edward Johnston é o responsável por aquele símbolo do metrô de Londres que fica escrito Underground. E por várias fontes dessa que hoje a gente tem no computador, por exemplo, sans serif, muitas letras assim, que a gente tem assim e usa, várias delas foi obra desse cara. Legal. Essa que está ali ao vivo, onde está rolando o tempo aqui, Uhum. o nome dessa, o primeiro nome que essa letra teve foi sans serif. Sans Uhum. serif. E, Tá? e ele inventou essa letra. E aí, assim, tudo na pena, não era igual hoje. Assim, as letras que eram feitas manualmente, elas foram depois passadas para prensa, né? Aquele esquema do Gutenberg, e, e depois para máquina mesmo. Então Johnston já estava na época das máquinas, assim. Uhum. Ele, ele viu que, poxa, a caligrafia estava tendo uma certa falta de evolução na época dele. Ele viveu em sua atividade, né, como calígrafo é ali por volta do ano 1900, 1910, por ali, sua maior atividade como calígrafo. Entre 1900 e 1915, pode dizer. E ele fez muitas, muitas obras, assim, inclusive um livro chamado A Book of Sample Scripts, que é um livro com várias letras em trechos bíblicos, mas só que cada trecho é feito numa fonte diferente. Assim.
O Dom Bernardo, inclusive, comprou um facsímile para mim desse livro, que não existe mais fabricação, só colecionadores que tem. E a gente achou um na internet para comprar. E ele comprou, veio lá da Inglaterra. Eu estudei o livro, assim, explorei cada pedaço dele. Assim. E assim, é uma obra muito, muito boa, assim, muito legal você ver um livro de 40 páginas onde cada letra do livro foi feita à mão. Então eu peguei e estudei praticamente tudo que esse Edward Johnston produziu e trouxe para o curso. Uma das letras, que é a letra minúscula, sem serifo, que é uma letra que, assim, se a pessoa aprende ela, facilmente ela aprende qualquer letra da caligrafia. Então fica fácil de aprender uma letra gótica, itálico, porque a base dela parece o itálico, parece o gótico, parece carolíngico, parece celta. Então é um traço assim, que é como se fosse uma chave mestra para você conseguir realizar outras letras, então por isso que eu coloquei ela no início do curso. No curso também eu ensino como fazer uma tábua de escrever, como são as tintas, onde encontrar, como são os cabos para caligrafia, as penas, quais os tipos de penas que existem. É tudo com exercícios e repetições, bem simples da, da pessoa entender. E os alfabetos são explicados letra por letra. E, e é isso, assim, é tão. Eu acho que é tão claro o jeito que eu botei lá para as pessoas entenderem que. Assim, eu já fiz isso com pessoas bem novas, assim, de 11 anos, 12 anos. E funcionou, assim, a pessoa aprende. Então é isso, o curso é acessível, bem acessível a pessoas de várias idades, assim, a partir de uns 10 anos, 12 anos, já consegue fazer. E eu acho que um dos meus melhores alunos, ele tem 40 anos. Maneiro. Seu Pedro Custódio. Ele é e olha que ele é um cara super ocupado, assim, um funcionário da Petrobras que trabalha embarcado. E, e o cara tem vários filhos, e, tipo, a vida é bem corrida. Né? E isso, assim, ele é um bom calígrafo. Inclusive, uma vez que uma das viagens dele embarcado foi para vir no Rio, ele aproveitou os dias que a Petrobras deixou ele no hotel e marcou a aula presencial. E aí eu fui lá, encontrei ele num bar, assim, numa mesa de bar. E a gente fez a aula. Mas um bar tranquilo. Uhum. Isso, pode perguntar. Oi? Pode perguntar? Diga. Assim, tem um caderno especial que você vai, tipo, o material do curso. Tem que ter um material diferente do, tipo, não pode ser de caneta e um papel normal, né? Até Como pode. É que seria? Pode? Tem como, mas você tem que pegar a caneta e unir duas canetas com um elástico. Ah, tá. E aí ela simula a ponta quadrada de uma pena. Mas Nas aulas, eu porque até lá a uso ponta isso. é reta, né? Você sai. A caligrafia de ponta quadrada. Ponta Eu também quadrada. sei de ponta fina. Inclusive hoje de manhã eu estava dando aula de caligrafia cursiva. Uhum. Para aluno, aluna E lá o também. caderno? O caderno tem que ser Pode, de algum preferência, o caderno o milimetrado. Ele acho que custa uns R$ 10 por aí. Aquele quadriculado Tô Isso, ligado. ele que a tem gente usa para vários matemática. quadradinhos. E a pena não é cara não, cara. A pena de caligrafia é 2 cervejas. Depende da R$ 15. cerveja, né? É a 2 Patagônia? cervejas. Não, mas 15, mesmo. 15 uma É mesmo? pena. Uma peninha de Então é terra. Heineken, né? Skynet, justamente.
O cabo também é mais ou menos esse preço, 15, e a tinta guache, o guache Talent, que é o guache para caligrafia, é uns R$ 25 por aí. Então Pô, esse maneiro, material, Achei que cara. era bem mais caro. não, não. Esse material também a pessoa compra, dura, sei lá, 4 meses, 5 meses, Interessante. E usando bem, né? No, usando cu- bem. no Eu curso, né? escrevo todo dia e raramente compro tinta. Pô, maneiro, cara. Parada bem Aí, bacana mesmo. tipo, vai ter aula, tipo, questão prática também, né? Sim, a maioria é Tu vai tudo prático. avaliar, tu vai alguns trabalhos você vai, tipo, avaliar, a pessoa te manda foto, alguma coisa assim. Sim, claro. Aham, porque assim, conforme vou fazendo os alfabetos, eu passo uns trabalhinhos para os alunos. Eu já faço isso nas aulas dos meus alunos que eu já Do tenho, curso, assim. no grupo do Telegram. Ou particular, assim, tipo, eu falo, ó, faz isso aqui, corta com tantos centímetros para cá, tantos para cá, e escreve o seu nome. Aí a pessoa escreve. Ou então eu peço para escrever algum texto um pouco maior, Ave Maria, uma poesia, Drummond, uma coisa simples. Uma oração curtinha, súplica Isso. ardente aos anjos. Para Entendi. a pessoa estudar assim, a divisão de uma palavra, o espaço de uma palavra para outra palavra, da Certo. linha de cima para a linha de baixo. Tudo isso, a caligrafia é uma arte de muita precisão, então para sair uma letra, você tem que saber a altura da letra também. E aí isso ensina no curso, quantas penas de altura tem uma letra. Aí a pessoa faz essa marcação do lado esquerdo, né? Ver quanto que dá aquilo, tipo, dá uma linha de 2 centímetros, por exemplo, com relação à pena que ela tem ali na mão. E aí faz as linhas todas de 2 centímetros e vai escrevendo dentro dessa caixa, que chama de caixa, do lugar onde corre as palavras. Deu para entender isso? Meu Sim, Deus, não, tranquilo. perfeito. Muito bom, cara. Agora, deixa eu te perguntar, né? Diga. Desculpa se a pergunta for meio conveniente, mas você também vai gravar um curso para o ICLS, correto? Sim, sim. E aí, tipo assim, no curso CLS, como é que vai ser? Vai ser uma parada mais teórica do que prática? Lá Como é que vai vai ser? Vai ser ser. diferente, né? Vai. Porque, como lá eu não consigo fazer, no momento, uma quantidade grande de aulas, e isso teria que conversar com o Thales para ver como é que ia combinar isso, estava vendo com o Pedro e que dá para gente, eu falar assim, é tranquilo. Que eu vou fazer algumas aulas junto com outras pessoas, conversando sobre a caligrafia, né? Por Ah, exemplo, sim. o professor Luiz Entendi. Branco, uma pessoa assim, e sobre o papel dela na arte, né? Que é importante saber. Porque assim, você vê às vezes quadros de. Ou, por exemplo, a iconografia tem caligrafia presente. Sempre tem uma caligrafia, verdade, verdade. Outros quadros com a inscrição no quadro. E obras de caligrafia também, assim como no curso Arte de Ver tem obras de caligrafia, de escultura, essas coisas assim para os alunos observarem. Nesse também vou apresentar ali algumas obras de caligrafia e ensinar a princípio a letra textura quadrata. E assim que o que esse curso estiver lá no ICLS, assim, eu acho que pouco antes dele estar lá no ICLS, eu vou oferecer algum desconto para outras coisas das pessoas, para os assinantes, né? Uhum. Então, assim, quem é assinante do CLS, aí vamos supor que eu vou lançar um produto logo depois, ou pouco tempo depois, a pessoa tem ali um desconto de tantos por cento.
E isso, assim, dá um crédito pro pessoal que é de lá, né? E Sim, claro. isso. Maneiro. Mas assim, eu achei legal a ideia de ter uma aula, assim, um tanto teórica também, mas coisas práticas. E o material para as pessoas baixarem, que eu sempre faço isso nos cursos. Então, deve ter alguma área lá no site que as pessoas vão baixar as folhas de exercício para fazer, assim, para experimentar. Porque é legal, assim, fazer um curso de caligrafia. Olha lá, minha aluna ali, ó. É, Natália. tá falando do material que vale a pena comprar mesmo, que se a gente colar pena quadrada, letra quadrada, ponta quadrada, tinta. Olha lá. Tudo que ajuda, assim, a tudo não. A coisa que mais ajuda é, é a pessoa manter alguma constância. Eu só consigo exercitar 2 vezes na semana. Exercita 2 vezes na semana. Uhum. Eu aprendi caligrafia treinando 1 vez na semana. De Olha início. aí. Eu só tinha o sábado. Era o tempo livre. Aham. E aí, tipo, era meio chato assim, né? Só no outro sábado. Depois que ficou 2 dias na semana, assim. Aham. Era um tempinho livre que tinha numa tarde e depois a tarde de sábado. Aí, passado um tempo, a comunidade deixou eu fazer alguns trabalhos para a comunidade mesmo. Então, eram pequenos trabalhinhos, Uhum. mas eu acho que o meu diretor espiritual, ele não era ruim não, não era um cara ruim não, mas ele parece que ele não gostava muito que eu fazia caligrafia, assim. Ele falou, não, cara, isso aí, pô, Isso vai dar futuro, não, rapaz. isso aí, é, Acontece, acontece. aí, mas, pô, o outro irmão lá, o irmão Guilherme, pô, o cara é radiante. Não, tu vai escrever um saltério pra gente, não sei o que. Nossa, caraca. E era a Realmente, ideia, eu meu queria mundo me me inscrever amor. assim. Eu falei, ó, preciso de 2 coisas, tempo e tinta. Muito bom. Aí, mas não deu. Mas eu falei pra ele que algum dia esse saltério vai, vai aparecer. Né? É, só para quem não sabe, né, o motivo da minha reação quando ele falou de Saltério é porque o Saltério são os 150 salmos, né, o livro de salmos inteiro. Ele faz isso tudo naquele estilo de caligrafia ali, vai demorar um tempo, né? É, demora. Demoraria bastante tempo. Tipo, sei lá, depende de quanto tempo dedicar por dia também. Uhum. Bom, só Só o Bem qualquer. relativo. 119 vai 3 meses ali. Foi isso que eu ia falar. 119, pô. Quando chegar naquela parte de falar minha alma tá prostrada na poeira, a Você pessoa tá vai de cara estar no assim chão. mesmo. É. Tem um versículo desse salmo que fala isso. E, e aí, gente, é basicamente esse o curso. É, e Comprem, tirem o escorpião do bolso e comprem. Mesmo que você não vai fazer. Compre, dê dinheiro pro Guilherme. e é isso, gente. Vai estar aí ajudando o meu trabalho. No início é o primeiro curso que eu lanço. Mais para frente eu vou fazer outros materiais. Não, não vou dizer agora assim exatamente como será, mas outros materiais virão. E, e isso. E fiquem esperando. O do ICLS, só para dizer para vocês, vai ser lá pelo meio do mês de maio, tá? É a Uhum. metade do mês de maio. Eu já vou gravar algumas aulas em casa, mas só que teremos as aulas ao vivo também. E eu acho que pelo jeito que vai ser o novo site, as aulas serão ao vivo dentro do site ali, coisa assim, né? Eu achei isso Boa. legal. Alguma Eu coisa tô assim. esperando a tal da novidade do site, que o Pedro toda hora fala e eu entro lá e tá a mesma coisa. E eu tô Né, os ficando caras estavam ansioso. enrolados. O que vai ser de novidade nesse negócio?
Muito trabalho para pouca gente. Não, imagina, eu tô reclamando aqui porque eu sou chato, mas eu fico nervoso, cara. Assim, mano, o que vai ter de novidade, mano? Vai ter o quê? Um ambiente de realidade ampliada que a gente vai poder simular a briga do Tati com o Ítalo? O que é, meu Deus? Sim. Vai ter umas paradas assim, mano. Óculos 3D. Podia fazer um videogame, cara. Street Fighter CLS, pessoal? É, Mas enfim, com certeza vai ser bom. O que for, vai ser bom. vai ter uma área lá de jogos, né? Com jogos. Com certeza. Jogo de Play 1. botar o Doc na rodinha e o Tati jogando faca. Tá brincadeira. Brincadeira, gente. Vai ser muito bom, assim. Eu já gosto do jeito que, assim, que o site tá. E o que eles eu também oferecem. gosto, é bem legal, muito bom. O que o ICLS oferece é igual uma vez o professor Luiz Branco falou, assim. Você vai pagar só isso, por isso aqui tudo, né? Porque Exatamente. eu acho que só o curso Arte de Ver, pelo que tem ali de aula, tá? Aquela mensalidade ali do CLS, tá tudo muito, muito barato pela qualidade do que tem ali, assim. Acho que às vezes as pessoas pagam muito caro em coisas por fora e encontrariam maior qualidade com o pessoal do CLS. Sem dúvida, cara. Tipo, Né? aquele Quanta curso gente. do Rosário não tem preço. Eu ia falar isso. Assim, cada curso lá que você termina, você fala: caramba, que mensalidade barata, mano. Porque isso aqui vale ouro mesmo. Vale mesmo. Vale Precioso muito demais. mesmo. Entendeu? Vale tanto ouro que tem gente que pega e revende depois a preço de ouro. Faz uma imitaçãozinha e vende a preço de ouro. E o povo compra, porque fazer o quê? Copiou o que é ouro, né? Tudo bem que tá meio, né? Perdeu uns quilates, mas ainda assim é bom. Sim. Mas é isso aí. Eu ia perguntar de projetos futuros, mas você falou que já tem alguns outros cursos em mente, né? Sim. Mas tudo na área de caligrafia ou você pensa em fazer uma outra coisa? Pô, cara, se aparecer outra coisa, eu tenho vontade de fazer, sabe o quê? Tem cara de marceneiro. Você tem cara de marceneiro, eu gosto de mexer com marcenaria. Pô, eu tenho que melhorar minha habilidade. Eu cuido da minha casa, tipo assim, coisa de elétrica. Hoje em casa eu tava usando furadeira, várias coisas aqui. Consertando tomada, mexendo em parte elétrica. E eu também estou evoluindo nesses dias. Eu tive que instalar uma tomada com, como é que chama? Com interruptor. Meu amigo, dei curto 2 vezes, quase o cara ficou toda preta. Botou 2 fases. Mas foi mó susto, exatamente. Foi mó susto, porque assim, eu não sei nada, né? Tinha um fio amarelo, tinha fio branco, tinha fio verde, tinha fio azul, tinha fio vermelho. Mano, eu não sei o que é isso aqui. O vermelho explode, você devia saber disso. Quando se tu cortar o vermelho, ele explode. Foi eu, cara. E todo vídeo que eu via no YouTube era assim: você tem que pegar a fase, tem que pegar. Assim, mas como eu sei qual cor que é? Aí, só meter o dedo que tomar choque é a fase. Pois é. Aí, enfim, aí botei lá, cara. Teve um que eu botava no lugar, aí o interruptor funcionava. Mas eu que eu botava no outro, enfim. Eu fui trocando. Cara, teve uma hora que eu peguei o fio, botei o fio azul numa parte da tomada e fui com o vermelho assim. Cara, mas assim, eu nem encostei. Quando eu. Maluco, deu uma explosão, falei, caraca, estourei a casa toda. Cara, mas teve uma vez que eu tava trocando, né, interruptor de lâmpada, eu toda hora indo no quadro, desligava ou ligava. Né? Aí eu tô lá com vários fios, assim. Aí conectei lá o fio do interruptor, a lâmpada acendeu, eu falei, caraca, eu tava aqui com os fios tudo funcionando. Quase morri. E lá no mosteiro eu cuidava da parte elétrica e às vezes acontecia esses episódios aí, mas depois ficou mais tranquilo, né? Um eletricista que fazia serviço pro mosteiro que me ensinou a mexer na parte elétrica. Fazer 220, o que é o 110, como que puxar o fio lá do quadro, todos os tipos de coisa que tem aí.
mais simples, né? O serviço mais complexo de barramento de quadro, essas coisas assim, eu não sei. Não Enfim. entendi. Aí os outros cursos que talvez aí eu possa fazer, que assim, que eu tenho vontade de fazer, mas não está no meu projeto ainda, é sobre esses padres monásticos. Eu acho que eles poderiam ser mais conhecidos. Quadro monástico? Padres monásticos. De um Ah, primo com pô, bacana, bacana, patrão, muito bom. uma cara, né? E Contar as historinhas dele. É muito bom. Isso eu acho isso até gostoso. Uhum. É muito bom. Não, eu ia te perguntar, a Natália perguntou se você não faria um sobre Iluminuras. Sim, sim. Iluminura vai ter. E agora, minha pergunta, e você não pensa em estudar Eu tô estudando para Iluminura. ser, não, para ser iconógrafo? Para fazer ícone, Pô, você. vou te falar uma coisa. Eu já pedi para um bom iconógrafo aí, Hum, para ser aluno dele. Praticamente um filho espiritual da pessoa, porque iconografia é um negócio de aham. certa profundidade, podemos dizer. Ele falou que talvez, lá pelo ano que vem, ele abra ali a porta para entrar mais alguns, tipo, uns 3, 4. Uhum. E, e isso, assim, tem que procurar o cara e pedir para ele. Parece até aquelas histórias antigas dos monstros que o cara ficava na porta batendo, chorando. Aham, pode Por crer. favor, conta para mim o que Eu é a quero aprender a CID. ser um ninja. Vai embora. Poxa, aquele no livro de João Cassiano, os caras choravam para ouvir um ensinamento espiritual. Assim, cara, eu acho chocante. Pois é. E, Hoje em e dia o isso, pessoal assim, chora porque perdeu o ingresso da Anitta. é, Que diferença. pô, livrou a sua alma da chapa. Pois é. Mas, pô, seria muito interessante, cara. Inclusive, se você quiser fazer uns ícones de teste, mandar para alguém avaliar, eu mando meu endereço aí, você pode mandar. Tá bem? Mas, enfim, é isso aí. Muito bom. Você tem mais alguma pergunta aí, Tião? Ah, e uma coisa, a Natália falou do curso de Iluminura. Eu estou estudando Sim. Iluminura num livrinho que eu ganhei. Tem 3 volumes. Eu estou fazendo ainda o primeiro volume. E é um livro legal, assim. Aí depois. Eu até coloquei alguns resultados desses estudos em algumas obras. Por exemplo, o Ângelus, que tem um Ângelus com uma iluminura verde. Legal. Ele é fruto desse estudo. E só o pessoal que não sabe, qual é a diferença de luminura para caligrafia medieval e tudo que você faz? Não, é assim, a iluminura são os complementos em volta da caligrafia ou no meio da caligrafia. São desenhos de formas de folhas ou cores, ou algumas coisas feitas com folhas de ouro. São detalhes Sim. como fosse uma espécie de acabamento Uhum. para exaltar a caligrafia. É mais ou menos como se você tivesse o quadro da sua família, né, uma foto da sua família, e aí você coloca num quadro bonito, né, com uma moldura bonita. Então, aquela imagem continua a mesma, né, da foto. Só que por ela estar numa moldura muito boa, torna aquilo ali algo mais com uma maior excelência. Sim. Então, a arte da iluminura, ela faz com que uma caligrafia, às vezes, muito simples, e às vezes até mal feita, você vê nos escritos antigos, assim, uma caligrafia feita nas coxas, assim, umas letras toda torta, mas a iluminura, muito bonita, aí tu olha assim e fala, tá bonito, né? Tipo, tá Tô ligado. aprovado, assim, Uhum. né? E, assim, a letra é bem um pouco meio amassada, sei lá como dizer. Porque eu já tô acostumado a ver as letras mais bonitinhas e arrumadinhas. Né? Sim, Talvez sim. por causa Seu olho desse já tá meu jeito treinado, de. né? É. E eu
conheço as obras também de uma calígrafa, se eu não, ou ela é da Rússia ou ela é da Grécia. Como é que é o nome? É Lunar alguma coisa, né? Que o perfil dela no Instagram. Ela sabe iluminura celta, né? A Maneiro. iluminura celta é uma das mais complexas do mundo, Maneiro, hein? que ela tem um tipo de trança, se assim pode dizer, né? Muito complexo e também ela conta com vários animais, bonequinhos, são muitos elementos. E a letra dela é muito simples, né? Ela tem uma letra bem simples, não é uma letra feia, não, é uma letra simples, né? Sim. Mas ela faz a iluminura tão bem, mas tão bem, que o trabalho fica belíssimo. Então eu fui vendo, falei, poxa, por causa do Edward Johnston, que é um calígrafo que eu estudei ele pra caramba, ele focava muito na letra. Ele mesmo falou assim, né, num dos escritos dele, que é o esqueci o nome do escrito, mas um dos escritos ele diz que quando chegaram as iluminuras, a qualidade da escrita caiu. Porque o Ele pessoal falou, ficou querendo prestar mais atenção na iluminura, né? exatamente. Ele falou, a qualidade da escrita caiu, e aí que começou o problema, né? Ele falou, não vi mais qualidade na escrita, e a qualidade da escrita foi caindo, e a escrita foi tomando várias formas bem diferentes, mas a história, tipo como se fosse assim, né? Uhum. Como eu posso dizer? Ah, isso teve também seus benefícios, assim, né? As pessoas inventaram Uhum. novas letras. E aí Entendi. ele procura explorar, de início, uma letra que estava no Saltério de Ramsay, que é uma letra que parece a minúscula fundamental. Aí depois ele foi inventando uma coisa aqui, uma coisa ali, pegou uma letra da Roma antiga, que era a maiúscula rústica, deu uma forma melhor para ela. Sei que o cara foi meio que pegando assim um arquivo da caligrafia, da tradição da caligrafia, e colhendo ali o que tinha de melhor e dando uma forma mais limpa para aquela letra que tivesse mais a ver com a pena, né? Em vez de Aham. ficar virando a pena para um lado e para o outro para tentar chegar num determinado tipo de letra, mas que fosse algo até mesmo mais prático para escrever. Certo. Então, ele fazia, assim, 90% do trabalho dele era letra. Letra e letra, letra, letra. E eu, como acabei fazendo várias coisas, seguindo meio que o rumo desse calígrafo, eu também fiquei nessa coisa de letra. Eu Entendi. fui aprendendo uma, depois a outra e a outra. Aí cansava de uma, aprendia a outra. Aí quando eu fui ver, depois fui contar quantas letras que eu tinha aprendido, aí passou de 20. Show de bola. Mas era assim, tipo, meu tempo livre, durante 5 anos, ia sempre fazendo a mesma coisa, sei lá, igual meu pai, sozinho construiu uma casa de 2 andares. Caramba. É aquele tipo de coisa que você vê a gente fazendo, mas ao mesmo tempo você, caraca, eu não consigo fazer isso. É só fazer sempre, É só né? fazer, né, cara? É só fazer sempre, porque a gente tem essa meio que uma força que puxa a gente para baixo, né? Que igual a prática quaresmal, a quaresma tem isso muito, muito presente. A gente começa lá a prática quaresmal e depois de um tempo aquilo vira um, um pão sem manteiga, sabe? Uhum. E é continuar fazendo, sabe? Sim, sim. Manter aquele mesmo propósito, por mais que a gente não sinta assim, às vezes a vida de oração, nossa, tipo, por É, um tempo a gente reza porque a gente acredita, tipo, Deus está comigo, ele é, me escuta, né? exatamente. E, Mesma coisa a prática da esmola, né? Você tem dia que você vai exato, dar e você lembra da aula do Gugu, ou não sei o que, esmola, legal. E tem dia que
Caraca, que saco esse meu pudim de novo, meu Deus do céu. É, exatamente. E tem que dar, você tem que fazer sempre. A questão é essa. Orar mesmo quando você não quer, mesmo quando você dá mal mesmo quando você não quer, e fazer jejum mesmo quando você não quer. E até principalmente quando você não quer, né? E aquilo, quem perseverar até o fim será salvo. Tipo, é um pouco. Quer dizer um pouco isso, assim, né? Ah, porque, tipo, naquela época que os discípulos conheceram Jesus e tal, tá tudo muito legal, Jesus tá aqui. E depois, quando Jesus meio que some, né? Não tá mais ali. É a fé que guia as pessoas, sendo num momento ruins ou bons, né? Sim. Manter aquilo, né? Manter, tipo, isso torna a personalidade da pessoa até mais firme e leva a pessoa cada vez mais para o que ela mesmo é, sabe? Ajuda bastante. Muito bom. Acho que é isso aí. Sim. Mais alguma pergunta? Tião, Mordecai? Não, só isso. E, gente, comprem o curso do nosso amigo Guilherme Joaquim. É sério, velho. Já Tem que você que não gasta dinheiro com a com a gente, gente, gasta com Gasta dinheiro, com ele. gasta Ó, com A o que gente você vai gasta aprender. Que nem, ó, Entendeu? olha só, aquela tem uma aula no curso Arte de Viver, bem lá no começo, e o professor fala assim, ó, o cara foi no Outback, gastou R$ 300, depois viu uma obra de arte e falou que tava caro. É isso aí. É, Exatamente, pô. Cara, nego dá. Cara, pô. Nego paga. Nego assume parcela de 300, 400 reais pra comprar um celular. Né? Que caiu no chão, quebrou, que saiu na rua com ele, o nego vai estar roubando. E mesma coisa, você vai ver uma obra de arte que custa a mesma coisa, você, nossa, que absurdo, mas nunca vai comprar outra. Né? Enfim. Infelizmente, vocês não sejam assim. Comprem o curso do Guilherme, que vai valer a pena demais. Valeu, meus amigos. Beleza, valeu, pessoal. Guilherme. Muito boas vendas aí, cara. Tomara que consiga alcançar o maior número de pessoas aí. Valeu, cara. Tá certo, obrigado. E até a próxima aí, a gente se Até a encontra próxima. aí outras vezes. Isso Sempre aí, bom outras estar vezes. com vocês. Repete aí, vamos repetir. E muito obrigado a todos que estão vendo até agora. A gente se encontra na semana que vem. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.